pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre o mundo imobiliário. E hoje nós temos o prazer de receber aqui duas pessoas que vocês vão conhecer já já. E temos um tema super especial de encher os olhos. Nós vamos falar aqui hoje sobre a vida real de um corretor. Então, se você é corretor de imóveis, fique aqui para você poder ouvir um pouquinho da história de uma grande corretora que trabalha no Vale do Aço, que é parceira da Certa Imóveis. Tenho certeza que você vai compreender e entender e aprender e ver um pouquinho como que é a realidade de um corretor no mercado de trabalho. Eu estou aqui então, primeiro com o Samuel. Vocês já conhecem o Samuel. O Samuel é parceiro também da imobiliária. Ele vai nos ajudar aqui hoje a conduzir esse podcast para a gente poder conhecer um pouquinho mais da nossa Isabel, que também está aqui com a gente. E a primeira coisa que eu queria que ele se apresentasse, vou começar aqui primeiro com o Samuel. Então, meu nome é Samuel, como o Hugo disse, tenho 6 anos de mercado imobiliário. Trabalhei como professor universitário durante 28 anos. Trabalhei em várias universidades. E estou muito feliz no mercado imobiliário, me redescobri, tá? Estou muito feliz de estar trabalhando no mercado imobiliário e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Samuel vai nos ajudar a conduzir. E você? Se apresente aí, Isabel. Eu me chamo Isabel, sou corretora de imóveis há 15 anos, mas sempre trabalhei com vendas, saí do espeto e caí na brasa, né? Vendas e vendas. E saí do nicho de vendas, fiquei 2 anos como enfermeira, mas dentro do hospital eu vendia, levava coisas para vender, então meu nicho é vendas mesmo. E estou muito feliz como corretora de imóveis, realmente me encontrei mesmo. Eu acho que para começar, a primeira coisa que a gente gostaria de saber, você está falando aí, né? Eu nem sabia que você já trabalhou até nesse âmbito de enfermagem. Mas qual que foi ali a transição? O que você fazia e quando que foi? O que te levou a virar corretora, a vir para esse mercado imobiliário? Eu, como representante comercial, cheguei até a trabalhar em Valadares também, que era Tinga, mas focava em Ipatinga, e eu perdi a representação de imóveis, era uma representação de multinacional, foi vendida, e eu perdi a representação. E como eu não estava conseguindo uma representação tão boa quanto eu tinha, eu vendo um filme, e a artista, né, a principal, era corretora de imóveis, e eu achei muito bacana aquele nicho de mercado, aquele trabalho de corretora de imóveis, e procurei uma imobiliária na época eu quero ser corretora. Eu não sabia nada, que tinha que fazer um curso antes, nada. E procurei uma imobiliária. Na época era Tradição, que estava abrindo lá em Ipatinga, e procurei o Geraldo Ratão, e ele me colocou lá, e lá mesmo eu fiz o curso, há 15 anos. Entrou para o mercado e começou toda a história. Toda a história. E foi assim, do nada, num filme? Eu vi um filme e a artista principal era corretora de imóveis. Eu achei muito legal, sabe? O trabalho dela do dia a dia, aquela empolgação de o casal comprar um imóvel, aquela felicidade, aquilo me empolgou. Isso é isso que eu quero. 15 anos, um bom tempo, né, Samuel, atrás. Bom tempo. Não sei se a Isabel vai lembrar não, mas eu vou perguntar. Eu sei que um grande desafio para o corretor é a primeira venda. Então eu queria saber 2 coisas. Primeiro, quanto tempo você demorou para fazer a primeira venda? E segundo, como que foi? O que você lembra? O que foi essa venda? Como é que ela foi? Como é que foi essa experiência de fazer o primeiro negócio, que eu acho que um dos grandes desafios de quem entra no mercado imobiliário, né? A primeira venda a gente não esquece, né? Principalmente porque foi algo assim muito marcante para mim. Eu demorei 2 meses, gente, para fazer a primeira venda. Rápido, hein? 2 meses, achei muito longo, 60 dias. Levando em consideração que a média no Brasil da primeira venda são 9 meses para um corretor que não tem experiência. Ele começa no mercado, 2 meses. Eu não tive um treinamento, um pré para acessar, né, esse trabalho. Eu fiquei observando os meus colegas, na época eu tinha vários colegas ali trabalhando dentro da imobiliária, eu fiquei observando eles trabalharem, e nisso chegou a minha vez de atender, que era um rodízio, aí entrou um rapaz para eu atender, e conversando com ele, até descobri que ele era amigo do meu genro,
E aí ele me descreveu o imóvel que ele queria. Naquela época era pastas e tal, fotos na pasta. Ele foi mostrando para ele assim, não, nenhum desse imóvel me interessa. Aí eu perguntando o que eu atendi, eu li o perfil do imóvel, eu anotei. Só, atualmente eu não tenho esse imóvel que te atende, mas eu vou procurar e assim que entrar no mercado, na imobiliária, no nosso portfólio, eu te falo. E levou mais ou menos uns 15 dias, entrou esse imóvel que ele tinha descrito, e antes que eu ligasse para ele, num evento à noite, era Expo Zipa, lá na Ipatinga, eu encontrei com ele lá na Expo Zipa. Eu falei, nossa, precisando de conversar com você, já ia te ligar amanhã. Agora eu tenho o imóvel que te atende. Aí você tem foto aí? Sentada na mesa com ele, comecei a mostrar a foto. Achei tão interessante que ele falou, é esse. Eu fiz a venda para ele ali, na Expo Zipa, sentado é exatamente esse imóvel que eu quero. Isso é uma prova de que a gente não pode perder a oportunidade, né? De jeito nenhum. No mercado imobiliário a gente não pode perder a oportunidade, olha aí. Se você não toma essa iniciativa, talvez não tivesse acontecido a sua primeira venda ali. Exatamente. E entender exatamente o que o cliente quer, porque você acaba mostrando 1 ou 2 ou 3 imóveis e encontrando o imóvel do cliente. Legal. Quando você entende o que o cliente quer. Eu achei interessante essa primeira venda, porque eu mostrei um imóvel. Olha só. Foi a primeira venda. O que é diferente, às vezes, da realidade, né? Sim. Que a gente vê, às vezes, a jornada do cliente ela é mais longa, né? Você demorou 15 dias, né, de atendimento para poder fazer a venda. Às vezes, esse tempo ele é mais largo, né? Isso. É uma história muito grande, de muitos anos. Se você olhar para trás, qual que é a venda que você teve que mais desafiadora na sua carreira? Que você olha para trás de todas as transações que você já intermediou, qual que foi assim a que você vê como um grande desafio? Essa venda também eu não esqueço, essa venda é desafiadora, porque exigiu muito de mim, sabe? Eu não tinha tanta experiência assim, foi logo no início, pouco tempo de mercado, digo assim, uns 2 anos, eu acho que é pouco. Eu vendi um imóvel para uma construtora, estava alugado com a gente aquele imóvel e ele colocou à venda, eu ofereci para essa construtora, proprietário dessa construtora, aí ele disse, eu interesso muito, mas eu preciso de um imóvel do lado. Aí eu falei assim, meu Deus, vou ter que procurar um imóvel do lado, né? Um dos 2 vizinhos para vender, para ver se eu consigo captar para vender para ele esse imóvel. Aí eu fui, bati a porta e fiquei sabendo, ele estava alugado também, e direto com o proprietário, e fiquei sabendo que ele mora em São Paulo, procurei o telefone dele, consegui falar com ele, e eu convenci a vender a casa dele. Aí ele falou assim, não, tá aí só para aluguel mesmo, eu prefiro deixar ele. Aí eu tive que convencê-lo a vender o imóvel dele. E no final ele disse, tá ok, eu vou vender o imóvel, então pode ir. Aí eu fiz a avaliação do imóvel e tal, e ele topou. Quando eu fui apresentar, eu disse, agora eu tenho 2 imóveis no mesmo local para você comprar. Eu disse, não, mas eu não quero comprar, eu quero uma permuta. Eu disse, my God, agora eu tenho que convencer o proprietário a aceitar uma permuta. E outra coisa, não é uma permuta de um imóvel pronto, não, uma permuta de um imóvel que ia construir ali. Ele ia fazer um prédio e queria permutar um imóvel no próprio prédio. Não ia dar nada em dinheiro. O construtor não queria colocar nada. Nada. O que ele queria era que o imóvel que ele fosse construir, que tivesse aqueles apartamentos ali, 1 ou 2. Exatamente. Que fosse pagar a permuta. E foi muito desafiador. Os 2 proprietários, inclusive, os 2 porque eram proprietários diferentes. Para os dois. E o mais desafiador agora era o cliente que achou que o dinheiro ia cair, rapidinho, né, o dono do imóvel, foi convencê-lo a aceitar os imóveis, os apartamentos na permuta, que ia ficar pronto dali a 30 meses ainda. Aí foi muito desgastante, assim, para eu conseguir convencê-lo que era um bom negócio. Você vai estar precisando do dinheiro imediatamente? Disse, não, então olha como que é bom o negócio. Você vai ter um lucro real, eu fiz as contas lá, e com a valorização do imóvel, ele ia ter um lucro real de 35% em 30 meses. Então eu consegui convencer os 2 a fazer o negócio. Aí quando eu descobri o número de apartamentos que ia entrar, eu descobri que ia ser 2 para cada um, 2,5 para cada um. Então eles tinham que dividir um apartamento ainda entre eles. E foi mais desafiador ainda. E descobri que eles eram amigos e que eles topavam dividir. Aí ficou 2,5 apartamentos para cada um. E no final eles ficaram muito felizes. E olha só como que a gente conversando com ela, Hugo, a gente aprende, né? A gente percebe que o corretor ele não tem só que apresentar o imóvel, ele tem que ter uma estratégia. Ele tem que pensar, ele tem que imaginar, se colocar no lugar do cara que vai comprar, do cara que vai vender, para ver as melhores estratégias para então apresentar. Olha só, né? Que foi legal. Bem desafiador, porque foi muito trabalhoso
esse processo. É que lidar com a venda, né, não é vender um produto. Às vezes acontece vendas rápidas, igual o primeiro exemplo que a Isabel deu, e às vezes a gente brinca hoje, dá o match muito rapidamente, fácil, né, o pagamento, escritura e resolve. Mas grandes negociações, inclusive a nível rentável, precisa de disposição para entender, né? Ou seja, mostrar a vantagem de pegar um imóvel na planta, a valorização disso. Nós estamos falando de financeiramente, né? Que é o que a Isabel colocou, né? Às vezes quem está vendendo acha assim, então beleza, não, eu vendo, o dinheiro está na conta semana que vem. Não tem dinheiro. Você está vendendo para algo futuro. Então, como mostrar isso, essas vantagens, depende do corretor desenvolver, aprender sobre isso. Né? O mercado imobiliário exige isso dos corretores. Apresentar a opção de investimento, né? O que ele está fazendo ali é um negócio para futuro, é um investimento. Então, toda essa clareza que o corretor precisa apresentar para o cliente, ele precisa pesquisar, ele precisa estudar. Exatamente. Né? Entender, né? Sobre mostrar para o cliente o lucro real que ele terá, porque senão não vou conseguir convencê-lo a fazer isso. Que é um negócio bom, que vai valer a pena, né? Que ele vai ganhar com isso. Exatamente. Legal. Durante esse período que você está no mercado, Isabel, você já pensou alguma vez em desistir? Na verdade, não. Não pensei em desistir. Aliás, eu até peço a Deus para eu trabalhar até o último dia da minha vida como corretora de imóveis. Quero aposentar, não. Ou seja, ela não está corretora de imóveis, né? Ela é corretora de imóveis. Apesar das dificuldades, às vezes, que a gente encontra, os puxões de tapete, às vezes, é gratificante. É muito gratificante você entregar a chave para o cliente está feliz, satisfeito. Participar da realização de um sonho, né? É gratificante. Qual que é, na sua ideia, assim, o principal vínculo emocional, né, do que você tem, dessa realização que você tem na profissão que você exerce? Vínculo emocional? O que você colocou aí, por exemplo, né? É muito gratificante eu participar desse momento da entrega da chave com o cliente e tal. Isso te traz uma satisfação. Sim. Tá? É a maior delas? O que mais hoje te impulsiona ainda ser corretora, estar nesse mercado? Primeiro que é bom a gente estar integrado, né, na sociedade, participando da vida do outro satisfatoriamente. Porque tem trabalho que não é um momento feliz. Você trabalha ali com a pessoa, mas você não está vivendo o melhor momento daquela pessoa. E a compra de um imóvel, mesmo que seja para investir ou para morar, é sempre o melhor momento da pessoa. Ela está, né, adquirindo o imóvel, está crescendo. E a realização. Então, é um lado, é uma profissão gratificante por isso. Porque você está participando da vivência satisfatória do cliente, da pessoa. E frustrações, Isabel? Assim, já passou por alguma frustração como corretora de imóveis? Pode contar pra gente? Já. Inclusive, o Hugo, tem uma vez que eu liguei para o Hugo, acho que foi 1h da manhã, né, Hugo? A gente estava conversando. Depois eu falei assim, nossa, mãe, incomodei o Hugo a dormir. Mas o Hugo eu estava precisando de ombro ali para chorar, sabe? Porque às vezes, nem sempre o nosso trabalho é bem sucedido, nem sempre ele é gratificante. A gente mostra vários imóveis, às vezes, para o cliente, e depois o cliente acaba atravessando, indo direto no proprietário, e nem sempre a gente consegue reverter essa situação, provar para o proprietário, né, que nós que mostramos que o honorário é devido. O trabalho feito por você, né? E aconteceu isso uma vez que o professor Hugo, não dá para entender, explicando o que aconteceu, e aí o Hugo falou, nós estamos na chuva para molhar, né? Nós temos esses momentos também, então o Hugo me confortou naquele momento, mas a frustração é essa, não vermos nosso trabalho sendo pago devidamente. Não é só alegria, mas também não é só frustração, né? Não. Há um equilíbrio, e é isso que faz a gente ser feliz. Essa situação é mais rara, né? Acontece, mas é mais raro. A gente tem episódios que nos frustram, mas em compensação a gente tem vários episódios de sucesso. Exatamente. Que nos trazem ali um prazer, uma alegria, uma realização, né? De estar acompanhando, participando da vida das pessoas, que é uma decisão difícil, né? Com certeza. A compra de um imóvel é uma decisão difícil. Né? Com certeza. Os 2 imóveis que eu adquiri, por exemplo, aí eu me senti no lugar do cliente. Né? Porque a gente não quer colocar aquele valor, porque é o produto mais caro da prateleira, né? Então, nós estamos num nicho de mercado que às vezes, é o único valor que o cliente tem para adquirir o imóvel. Então, a nossa responsabilidade é muito grande em ajudá-lo a realizar esse sonho. 15 anos.
A gente sabe que, tecnologicamente falando, a realidade nossa mudou. Mudou muito, né? E depois da pandemia, então, isso foi exponencial, né? Na sua visão, o que mudou no mercado imobiliário nesses 15 anos, de quando lá você começou para os dias atuais? A nível geral, o que você vê que é a sua percepção de mudança? Eu vejo duas grandes mudanças. O cliente, a gente não tinha que correr tanto atrás do cliente. O cliente vinha, igual um cliente vai a uma loja comprar um objeto, ele ia à imobiliária, conversar ali com a gente e comprar em busca do seu imóvel. Hoje não. Hoje nós temos que mais ir atrás do cliente. Nós vamos mais atrás do cliente do que ele vem a nós. E o mercado de ofertas também. Nós tínhamos praticamente casa e apartamentos para oferecer para os clientes. Hoje não. Hoje o nicho para entender qual que é o melhor investimento para o cliente, nós temos um leque. Loja, sala, lotes, loteamento e lançamento, um leque muito grande. Então, nós precisamos analisar bem qual que é o melhor investimento, principalmente para investir, para aquele perfil de cliente. Então, esse nicho mudou, esse mercado mudou. Nós temos um leque. E trazendo para o corretor, concordo muito com você, né? A gente defende muito isso, que antigamente... nós somos 15 anos, né? Falando antigamente. Mas é isso, né? Ou seja, há mais tempo atrás, a imobiliária, né? Ou as imobiliárias, ou até próprios corretores autônomos, eles detinham a informação de quais eram os imóveis que estavam à venda. Por isso aconteceu o que você está dizendo. Ou seja, se eu vou comprar um imóvel, eu preciso procurar alguém, um corretor ou imobiliário, para achar quais são os imóveis que estão à venda. Né? Porque as pessoas, né, as empresas e os corretores detinham essa informação. Hoje isso não existe, a internet acabou com isso. Né? Hoje o cliente, quando ele vai procurar, ele já vai com muita informação pronta. Né? É claro que ele ainda precisa da ajuda do corretor. Né? E isso exige do corretor também se desenvolver. E é justamente isso que eu queria que você também pontuasse. O que você mudou de quando começou, que tinha essa realidade do cliente vir até você para ser atendido, e que hoje é uma nova realidade que você precisa prospectar, procurar, criar, né? Eu falo assim, a gente fala de criar oportunidade, né? Porque às vezes a oportunidade não vem, mas a gente precisa criar porque o corretor ele vive de venda. O que você coloca, que você vê olhando para você, que você precisou mudar, se reinventar? A mudança que eu tive que fazer radical em mim é essa iniciativa de conversar com as pessoas no dia a dia, na rua, na academia, na loja, no hospital, numa consulta. Todo momento você precisa de conectar com esse cliente para você captar o cliente, que antes o cliente era captado pela imobiliária, vinha ali, só a placa já era motivo do cliente aparecer. Agora não, eu tenho que, além de buscar mais conhecimento em todas as áreas, tanto no conhecimento do imóvel, quanto no conhecimento da profissão, documentação, etc., eu preciso de ser mais dinâmica, porque o milésimo de segundo você perde um cliente de bobeira, né, por falta de inserir, conversar. Então, isso aí acaba nos levando a ser até mais social, mais dinâmico. Declarar que é corretora o tempo todo, né? O tempo todo. Eu ia até falar sobre isso, né? Quantas horas por dia você é corretora? 25. 25, legal. Ou seja, onde você estiver, você se apresenta como corretora de imóveis. Isso é importante. É importante que as pessoas saibam, né? Exatamente. Que a gente é corretor de imóveis, que a gente está ali para servir, que a gente está ali para atender. Então, não tem horário. Não. E não tem lugar também. E não tem lugar. Para você, o que é mais importante para se ter um bom desempenho como vendedora? O que você faz? Eu acho que você considera que você tem uma carreira de sucesso. Eu creio, sim. Eu considero. O que você... se você tivesse que colocar 1, 2, 3 coisas que você faz no seu dia a dia e que você coloca, que aquilo ali você cumpre, que te traz os resultados que você tem. O mais importante é você conhecer muito bem o imóvel que você está trabalhando, o objeto, né, os imóveis que você está. É muito importante. 101%. Você conhece, nem é 90%, é 101%. Você conhecer bem o imóvel que você vai oferecer para os clientes que você está trabalhando. E não menos importante também é você ouvir o seu cliente. Ouvir muito, ouvir o cliente. Falar menos e ouvir mais. Quanto mais você escuta, entende e conhece o cliente, menos trabalho você vai ter para encontrar um imóvel para aquele cliente. E é isso aí que eu pratico. É uma mudança, assim, que eu considero até radical, né? No posicionamento do cliente, é exatamente isso. O cliente, antes, ele perguntava para você e você falava. Hoje, o cliente tem uma dor.
A gente precisa entender essa dor, né, para que a gente possa resolver para ele, apresentando para ele opções que sejam realmente aquilo que vai ao encontro do que ele está precisando. Exatamente. Às vezes a gente acha que aquele imóvel vai ser o melhor para ele, mas escutando o cliente você já descarta. Pega essa dica, viu? Que a Isabel está colocando aqui. Se você é corretor, 2 coisas que ela colocou. Primeiro, conhecer o seu produto, ou seja, o imóvel que você está trabalhando, ter completamente o entendimento de posicionamento, de valor, da realidade daquele produto. E segundo, que talvez seja até mais importante, conhecer o seu cliente. Ouvir mais e falar menos. O ditado fala que às vezes, né, na toa que a gente tem 2 ouvidos, né? Então ouça mais o seu cliente, entenda a realidade dele, a dor, o porquê que ele quer um imóvel, o que ele precisa, para que quando você trouxer para ele o produto que você conhece, dá um match e você conseguir fazer o negócio. Eu creio que é essa a grande jogada do corretor de imóveis hoje. É o principal, as 2 principais. E que vai ser, ou é talvez hoje, uma realidade, um grande desafio para a inteligência artificial. Desbancar o corretor. Isso. Que é hoje aí uma das coisas que está muito em voga, é isso aí, né? Que a carreira do corretor vai acabar, que o corretor vai deixar de existir, porque a inteligência artificial vai tomar conta disso. Mas a inteligência artificial tem certos limites, né? Eu não acredito nessa possibilidade. Por quê? Porque a gente sabe, pela experiência, que as pessoas compram de pessoas. Né? Então, o papel do corretor, mesmo com toda a tecnologia que está vindo, mesmo com tudo que a gente já vivencia na tecnologia, a gente sabe que o papel da pessoa do corretor em induzir, em apresentar, em ajudar o cliente a enxergar as vantagens que ele tem, as desvantagens que ele vai encontrar, todas as opções ali dentro do que ele procura, né? Eu acho que o papel da pessoa ainda vai ser fundamental. Eu não acho que o corretor vai ser descartado tão facilmente assim, não. Porque é emoção com emoção, né? E a inteligência artificial não tem essa emoção que a gente passa para o cliente. Gente quer se relacionar com gente, né? A inteligência artificial vai ajudar, óbvio. Vai ajudar. Tem já ajudado, né? Auxilia, facilita muitos processos, mas o toque humano, o abraço, o ouvir, isso a inteligência artificial não consegue fazer. Nós não podemos ter a inteligência artificial como um concorrente, sim como um aliado. Para mudar, né? Para melhorar. Nessa história, qual que é aí a venda, ou mesmo que tenha sido uma venda concretizada, que você olha para trás e vê assim, mais engraçado, algo inusitado que você possa compartilhar com a gente? Essa venda engraçada é muito engraçada. Eu espero que eu consiga falar sem interromper muito para eu mesma rir dela. Uma cliente ligou para a imobiliária, eu estava de plantão, e falou que queria ver o imóvel que estava com a placa imediatamente, agora, nesse momento. Então, nós estamos de plantão, às vezes a gente tenta agendar para outro horário, porque nós estamos ali de plantão, mas não, tinha que ser naquele momento. Então, bom, já que é imediato, deixa eu levar, né, o cliente. Deixa eu ir lá. E fui lá mostrar o imóvel, um apartamento que estava vazio, então não precisava de agendar, né, e tal. E na mesma hora eu fui lá atender a cliente, ela estava sozinha. Ela subiu, era uma cobertura, ela subiu para ver o imóvel e tal, apaixonou com o imóvel, na primeira vista, eu quero esse imóvel, esse eu quero, e eu preciso que você convença meu marido que eu quero esse imóvel, que eu quero comprar. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu convencer, né, o marido dela, aí não, então vamos fazer o seguinte, eu precisava de conhecer o marido antes de conversar com ele no telefone, eu precisava melhor conhecê-lo pessoalmente, para eu entender. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agendar para o seu marido vir aqui à tarde, já estava na hora do almoço quase, para ele ver o imóvel, a partir daí eu converso com ele. Tá bom, ela topou, aí nós marcamos para de tarde, ela foi junto com o marido dela não empolgou tanto, disse, puxa vida, vai ser complicado. O marido dela não empolgou tanto, mas a mulher queria demais o apartamento, parece que era vida ou morte. Aí eu comecei a conversar com a esposa dela, então, aí quando eu saí, eles foram embora, ela me deu uma piscada, convence meu marido, né, tipo assim. Aí eu disse, não, tem que convencer, tá bom. Aí quando foi no dia seguinte, né, eu liguei para ele, esperei um pouco, os dois aí falou que ia conversar em casa, no dia seguinte eu liguei para ele e tal, não vai ser dessa vez não, eu estou olhando uma chácara, já escolhi a chácara, eu vou priorizar na chácara, depois eu vejo o imóvel. Aí a mulher, eu voltei a conversar com essa cliente, falei com o marido, o que ele falou comigo? Não, absurdo, você é corretora, você tem obrigação de convencê-lo a comprar um imóvel, eu quero aquele imóvel, é o imóvel que eu quero. Você tem que ter argumento, você não é corretora não?
Eu disse, gente, eu vou ter que... Tá bom. Mas você conversou com ele? Não, eu não vou conseguir convencer, não. Você que é corretora, você que tem que convencer. Achei muito engraçado, porque eu falei assim, meu Deus, vou ter que convencer o marido da mulher. É muito melhor ela convencer, né? Aí tá bom, eu falei, ok. Aí liguei pro marido dela novamente, falei um monte de coisa, a oportunidade única, que a localização é muito boa, que não vai, né, o imóvel não vai ficar ali para sempre, vai vender, a esposa dele queria muito e tal, estava aproximando Natal, seria um presente de Natal para a família e tal, e eu usei meu argumento. Aí mesmo assim ele não se convenceu, eu vou ver aqui, vou pensar. Aí se eu comprasse financiado, aí eu mandei para ele o contato, fiz uma simulação, mandei para ele o contato de correspondente, para tentar, né, e tal. Eu vou procurar esse correspondente. A pessoa já começou a melhorar. Aí, no dia seguinte, a esposa me liga de novo, pior, mais firme ainda. Você não convenceu meu marido a comprar, você que é a corretora, você tem obrigação de convencer, esse é o papel. Não é o meu papel convencer. Eu disse, gente, eu nunca me deparei com essa situação, não. E no final... convenci o marido a comprar, ele comprou a chácara e eu convenci a financiar um pouco e ficar com o imóvel. Então, assim, foi uma situação muito diferente, né? Muito diferente. E hoje eu começo a rir dessa situação, porque ela realmente, eu que tinha que convencê-la a comprar. No final ele comprou e estão felizes lá. De vez em quando eu até encontro com eles. Os desafios, né? Essa foi a situação. São circunstâncias, às vezes, que são desafiadoras, né? Hoje eu acho engraçado, mas no momento ela realmente me colocou numa situação apertada e valeu a pressão dela, porque com a pressão dela eu acabei vendendo o imóvel, que talvez eu teria desistido. O dia a dia acontece muitas coisas inusitadas, né? E diferentes. E eu tô lembrando aqui, você não comentou ainda, mas você tem até uma cicatriz. Exatamente, isso aí não foi inusitado, isso foi trágico. Você não falou da experiência trágica. Como é que foi esse caso, essa cicatriz? Eu já quase morri, gente, por ser corretora de imóveis. Um dia desse eu vi na rede social uma corretora há pouco tempo, né? Até uma colega que compartilhou com a gente que ela foi picada de cobra no imóvel que ela estava mostrando. Então nós corremos risco de vida, de trânsito. E eu fui mostrar um imóvel que estava em construção e tinha aquelas escadinhas de madeira para subir com carrinho de material de construção, mas só que tinha uma entrada principal na frente da casa, que era um lote em declive, tinha a entrada principal, e eu queria entrar com o cliente na entrada principal. Aí eu falei, não, pode subir aqui, essa escada a gente sobe com material de construção, a escada aguenta, pode passar por aqui, talvez preguiça de abrir lá pra gente, não sei. Enfim. Nós passamos, subimos, fomos mostrar a casa no primeiro piso e tal, e tinha abaixo do nível da rua, que era a garagem, passamos por aquela escadinha, mostrei a casa para o cliente, para o casal. Aí quando retornamos, o casal desceu a escada, na hora que eu fui descer, a escada chiou comigo. Chiou, levei um tombo, acho que deu uns 2 metros por aí de tombo, um tombo, e eu caí bem próximo a um pilar de concreto, com cabeça bem próximo do pilar. Então, assim, eu realmente poderia ter morrido ali. Mas quebrei o braço, fratura exposta imediatamente. E o casal que teve que pegar o carro e me levar para a imobiliária, e de lá um colega me socorreu e me levou para o hospital, eu tinha que fazer cirurgia. Pelo menos compraram o imóvel? Não. Eu perdi o cliente, eu fui procurar outro corretor, porque o corretor tinha acidentado. Causos da vida de corretor, né? Da vida real de um corretor, né? Exatamente. São muitas histórias, é muito tempo, né, Isabel? 15 anos parece pouco, mas é muitas histórias. Mas a gente está caminhando aqui para o fim, e se você pudesse dar um conselho para 2 tipos de corretores, um que está querendo começar hoje, talvez um que já está no mercado há algum tempo, que você pudesse dar um conselho seu, o que você falaria? Às vezes pode ser conselhos diferentes ou iguais. Qual que seria talvez aí o principal conselho que você daria para quem quer hoje entrar no mercado imobiliário e para quem já está? Eu voltaria naquele conselho de conhecer o imóvel e conhecer o cliente bem, e também não desistir por às vezes demorar a acontecer a primeira venda, e não assustar com a concorrência. Porque o mercado daí está imenso e você vai se identificar, um cliente vai se identificar com você e você vai construir sua história, não ficar com medo. E eu gostaria também, você não perguntou, eu gostaria de animar também uma pessoa que está entrando no mercado, que
confiar também no seu trabalho, confiar em Deus e oração. Deus é a primeira pessoa que a gente tem que conversar quando inicia o dia. E Deus vai te dar muitos presentes também. Mesmo você vai trabalhar, vai correr atrás, mas vai ter momentos que você vai receber uma venda, você vai receber aquela venda, que você vai realmente olhar para cima e falar, eu sei que foi você que fez isso. Porque existem vendas nesse trajeto, existem vendas que a gente fala assim, que presente. Tem venda que é um presente, é uma gratificação mesmo de Deus para você. E eu queria até contar uma experiência de um presente. Esse ano passado, eu recebi 2 vendas que eu considero que, assim, foi um mimo de Deus para mim. Foi um presente de mão beijada, assim. Sempre atrás desses presentes tem um trabalho, mas o presente é tão grande para o trabalho que você fez, que você realmente reconhece que foi um presente de Deus. Eu postei um imóvel, que eu fiz um vídeo e tal, e postei no meu Instagram, e através desse vídeo, uma cliente entrou em contato comigo. Ela gostou muito do imóvel e perguntou se fariam uma permuta com ela. Ela tinha uma casa muito boa num dos melhores bairros de Patinga, que é o Cariru, uma casa boa, moderna. E ela, será que ele troca comigo essa cobertura por esta casa? E eu cheguei a fazer a proposta da permuta, eu passei as fotos, pedi para ela se eu podia ir na casa dela fazer umas fotos e tal, para propor permuta, fui lá, captei o imóvel dela e propus para esse dono dessa cobertura fazer a permuta, que eu sei que ele queria uma casa nesse bairro. Só que eu não sabia que ele queria construir a casa, e não uma casa já pronta, moderna. Aí ele falou assim, não, eu quero uma casa nesse perfil, mas eu quero construir a casa. Então, eu não vou fazer essa permuta, não. Então, o que eu fiz? Só, faz o seguinte, eu vou vender sua casa, vou trabalhar a venda da sua casa, e você vai comprar o imóvel dele ou um outro, né, que você preferir. Então, fui lá e realmente comecei a trabalhar a venda da casa dela. E o presente é que eu tinha uma consulta marcada com, né, uma dermatologista. Eu tinha uma consulta marcada com ela 15 dias depois. Aí eu fui consultar. Como eu estava de uniforme, a minha intenção era ir em casa, tirar o uniforme, trocar e tal. Mas aí não deu tempo, eu fui do trabalho mesmo para essa consulta. Chegando lá, entre um papo e outro, ela perguntou, falou assim, você é corretora? Tá, trabalho imobiliário? Sou corretora. Aí ela dividiu comigo uma dor. Ela tirou uma dúvida de financiamento que ela tinha desistido de comprar um imóvel por não ter entendido ou não aceitar aquela forma, uma dúvida de um financiamento. Aí eu expliquei para ela sobre aquela dúvida, esclareci, ela falou assim, nossa, então é assim, tá, então eu vou voltar a procurar um imóvel. Eu falei, eu acho que eu tenho um imóvel para você. Que tipo de perfil, que imóvel você quer? Eu tenho um imóvel para você. Aí eu apresentei para ela aquela casa, mostrei para ela aquelas fotos, ela falou assim, não, eu quero ver, pode ser depois de amanhã? Aí já agendou com o marido dela, foi ver a casa, comprou a casa, gente, simples assim. Ela comprou a casa, uma consulta, mostrei o imóvel, ela comprou a casa. E ela está tão feliz na casa, já fez até, a casa não tinha espaço para piscina, não tinha feito, ela fez a piscina. E eu vendi um outro imóvel, que estava até com a gente um tempinho, em um outro bairro, para essa dona desse imóvel. Ela acabou comprando outro perfil de imóvel, nem era cobertura, comprou uma casa também no outro bairro. Então, eu percebi, assim, que essa venda foram 2 presentes mesmo, foi um presente, Deus, assim, quando você está no jardim de infância, a professora dá aquele deverzinho, que é colar os pinguinhos assim, que você vai só passando lápis. Eu me senti assim, eu fui só seguindo as coordenadas e pronto. Então foram assim, no decorrer dessa trajetória, nós temos muitos desafios, mas às vezes você se depara com Deus te dando um presente, 2 presentes maravilhosos. É Deus acima de tudo, te concedendo aí um presente e você fazendo o seu trabalho, não perdendo a oportunidade. Né? Exatamente, porque você é corretor todo o tempo, até na hora da consulta. Isso aí. É fazer a sua parte, né? O trabalho, ele... O Jota que fala, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala, o trabalho devolve, né? Ou seja, o que você faz, o que você planta, devolve, você consegue colher. Mas a gente também acredita, né, que a mão de Deus, ela age em nos abençoar, né? Exatamente. Você está trabalhando, quem está na chuva molha, né? Então, Deus vai te abençoar. Você está trabalhando corretamente, sem puxar o tapete de ninguém, sendo honesto com seu cliente, verdadeiro com seu cliente. A transparência, você sendo verdadeiro nesse nicho de mercado é muito importante, principalmente. O cliente precisa sentir confiança, precisa sentir que você está vendendo um imóvel que você compraria. Isso é muito importante. É isso, estamos chegando ao fim. Quero agradecer muito a Isabel, o Samuel está aqui com a gente.
E queria que vocês dois deixassem aí uma palavra final de encorajamento para a turma aí do mercado imobiliário. O que vocês poderiam colocar como um encorajamento para que as pessoas possam continuar? Vou começar primeiro com você aqui, Samuel. Na verdade é simples, é não desistir, é focar no trabalho, não deixar de trabalhar, não deixar de ser corretor. 24 horas eu já ouvi corretor dizendo, não, quando eu encerrei meu expediente, agora eu vou cuidar das minhas coisas. E não é assim. Né? A gente vai atender ligações de noite, então não desista. Não desista, seja persistente, seja resiliente. Os nãos vão acontecer, mas a hora do sim chega também. Exatamente. Então não desista. A persistência fará com que você atraia o mesmo cliente sempre. O mesmo cliente, às vezes o cliente compra um imóvel só a vida inteira, mas tem aquele cliente que compra 3, 4, 5, que vai sempre voltar a te procurar, porque ele sentiu transparência, sentiu verdade, sentiu, né, que você realmente está comprometida com a sua profissão e não em ganhar dinheiro, mas você está comprometido em satisfazer, né, aquela necessidade do cliente. Então, seja verdadeiro sempre e foca que você vai ter resultado. É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. E você que está aqui, né, com a gente até agora, esse conteúdo, esse podcast trouxe para você, né, insights, aprendizados, e você pôde aprender algo. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal. Né, nós temos a intenção de continuar criando novos conteúdos. E comente aqui embaixo, né, sobre esse assunto, sobre a vida de um corretor real, para que nós possamos, né, trocar aqui informações e conhecimento. Ok? Nos vemos na próxima. Até mais.